Olá, meus caros. Eu sou Eduardo Medeiros. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui a informação é sem filtro, sem maquiagem e doa a quem doer. E hoje nós vamos falar sobre uma das medidas mais impopulares do governo Lula, a famosa taxa das blusinhas. Aquela taxação sobre compras internacionais que vê o símbolo de uma frase simples: o governo não suporta ver o brasileiro pagando barato. E o mais interessante é que essa medida conseguiu unir pessoas de direita, de centro e até gente de esquerda contra ela. Né? Porque uma coisa é discurso político, outra coisa é mexer diretamente do bolso da população. Ninguém aguenta, né? Enquanto o brasileiro começou a abrir aplicativo da Shopee, Shein ou AliExpress e perceber que as taxas eram quase o valor do produto, a revolta explodiu. Agora surgem sinais de recuo. Né? Quais os sinais de recuo? O governo editou uma MP para cortar as taxas outra hora impostas ao povo. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o governo Lula realmente entendeu o erro ou só percebeu que politicamente a bomba estava estourando? Vamos mais adiante para entender o ocorrido. Mas, para entender esse debate, precisamos voltar ao início. Né? Durante anos, milhões de brasileiros passaram a importar produtos baratos da China e de outros países usando plataformas digitais. E por quê? Porque no Brasil tudo é absurdamente caro. Roupa cara, eletrônico caro, celular caro, peça automotiva cara, produto básico caro. E isso acontece por causa do famoso custo Brasil. Impostos gigantescos, burocracia sufocante, regulação excessiva, insegurança jurídica e uma máquina pública pesada que precisa arrecadar cada vez mais. Nesse cenário, sites internacionais viraram uma válvula de escape para o consumidor brasileiro. Ou seja, a pessoa conseguia comprar uma camiseta por R$ 40, né? Que aqui custaria R$ 150. Conseguia comprar acessório de celular pagando um terço do preço nacional. Era o pobre tentando sobreviver à inflação brasileira. Só que aí o governo Lula resolveu entrar no jogo, né? Resolveu entrar como? Tendo uma brilhante ideia junto com o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí o que aconteceu? Fernando Haddad passou a defender publicamente a necessidade de taxar essas plataformas. O discurso era sempre parecido: concorrência desleal, equilíbrio tributário, proteção da indústria nacional. E claro, não, isso aí ele não vai falar, o aumento da arrecadação. Né? Só que existe uma pergunta que pouca gente faz. Né? Por que o consumidor brasileiro sempre precisa pagar a conta dos erros estruturais do país? Se a indústria nacional não consegue competir com a China, talvez o problema não seja o consumidor comprando barato. Né? Qual que seja o problema? Talvez seja o problema qual, né? O problema, talvez o problema seja o modelo econômico brasileiro. Imposto demais, Estado demais, burocracia demais e produtividade de menos, né? Mas ao invés de reduzir impostos internos, o caminho escolhido foi aumentar imposto sobre quem tentava economizar, né? E aí, nessa brincadeira, até a primeira-dama, Janja, entrou nesse debate, né? E aí, assim, pode ser considerado um dos maiores erros de comunicação do governo, né? Janja e integrantes próximos ao governo passaram a defender um discurso de valorização da indústria nacional e crítica ao consumo desenfreado de produtos estrangeiros. Só que o problema é que Brasília muitas vezes não entende a realidade do brasileiro comum. Muitas vezes, né? Quase sempre. Para a elite política, importar pode parecer capricho, mas para o trabalhador era questão de preço. Não era consumo de luxo, era economia doméstica. Era a mãe comprando roupa para o filho mais barato, era trabalhador tentando fugir dos preços absurdos do varejo nacional, era gente simples tentando fazer o salário render. Até eu comprava peça na AliExpress, é bem barato, o preço é bem mais em conta do que aqui no Mercado Livre. E quando o governo começou a tratar isso quase como um problema moral, a população explodiu.
porque soou como: vocês não deveriam comprar barato, né? E aí o que aconteceu, né? Olha, o que aconteceu, a internet inteira começou a reclamar. A taxa das blusinhas virou meme, virou símbolo de revolta, virou desgaste político. Porque, diferente do imposto escondido na gasolina ou embutido na conta de luz, esse imposto era visível. A pessoa via, né? Ali quando você vai fazer a compra, você vê, né? Vê o produto. Por exemplo, produto R$ 80. Aí tem a taxa, mais 70, frete, mais 30. E tinha os impostos, imposto de importação, o ICMS que era cobrado, né? Ou seja, o governo Lula transformou uma compra acessível em algo inviável, né? E transparente, porque as pessoas passaram a ver o quanto de impostos ela pagava de fato. E foi nesse momento que muita gente começou a perceber algo importante. O problema do Brasil nunca foi pouca arrecadação. O Brasil já é um dos países que mais arrecada no planeta. O problema é que o governo sempre quer mais, né? E aí tem um argumento, né? Qual que era o argumento principal, né? Os defensores da taxinha, da taxa, né, da blusinha, repetiam sempre: precisamos proteger a indústria nacional. Mas vamos falar uma verdade inconveniente. Nenhum país fica forte impedindo o consumidor de comprar melhor e mais barato. Concorrência obriga à eficiência, né? Se uma empresa brasileira não consegue competir porque o sistema tributário destrói custos, então o problema está no sistema tributário, né? Não nas empresas, né? E não na blusinha que as pessoas compravam pela AliExpress ou Shopee. Mas, em vez de simplificar o imposto, em vez de reduzir a burocracia, em vez de facilitar a produção, o caminho foi encarecer o produto final para o consumidor. E a lógica clássica do governo brasileiro: não resolve o problema estrutural, apenas impede o cidadão de fugir dele, né? E aí, agora, qual que é a sinalização, né? A sinalização começa com o recuo e os sinais de flexibilização. E isso mostra uma coisa muito importante. Político sente pressão popular. Quando a rejeição cresce, o discurso muda rápido. Porque a taxa das blusinhas começou a colar na imagem do governo Lula como símbolo de aumento de imposto sobre pobre. Não é sobre rico mais, né? Que a gente vai fazer justiça social com a tributação. E o povo não é besta, o povo percebeu que não é isso, né? E qual é o efeito disso? Isso é devastador politicamente. Principalmente num país onde o poder de compra caiu, a inflação pesa, o crédito está caro e o salário continua curto. E vai continuar, né? Com o aumento da base monetária, o dinheiro vai perder cada vez mais valor, né? Mas existe um debate ainda mais importante por trás disso tudo. Qual é o limite do governo sobre o consumo das pessoas? Por que toda vez que o brasileiro encontra uma forma de economizar, aparece alguém de Brasília, normalmente à esquerda, querendo regular, taxar, controlar ou dificultar? É quase como se a eficiência econômica fosse vista como uma ameaça. A verdade é que o governo brasileiro historicamente pune produtividade e recompensa a arrecadação, né? E quem paga com isso? Quem paga essa conta? Somos nós, né? Somos nós, a população, pagadores de impostos. Qual é o impacto político de tudo isso? A taxa das blusinhas também mostrou outra coisa. O brasileiro está começando a entender economia na prática. Talvez muita gente nunca tenha lido um livro sequer de economia, né? Mas entende perfeitamente quando o produto dobra de preço por causa do imposto. Isso cria desgaste político real, porque a ideologia resiste até a página 2. Depois entra o boleto, né? Primeiro são as motivações pessoais, né? Agora me diga, eu quero saber a sua opinião. O governo Lula errou ao criar a taxa das blusinhas? Haddad e Janja ajudaram a piorar a revolta popular? Esse possível recuo é reconhecimento de erro ou apenas medo de desgaste político, né, por conta das eleições, né, das pesquisas eleitorais? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de conteúdo crítico, econômico e político sem maquiagem, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Aqui a informação é direta e sem medo de incomodar. Até o próximo vídeo.
Um abraço.